Bom dia a todos, queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Queremos iniciar mais um culto nessa manhã, no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero saudá-los com o versículo desta manhã que está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que palavra de esperança para nós nesta manhã. Deus, isso na verdade é uma promessa de Deus. E nós, como cristãos, devemos crer e confiar que um dia nós podemos fazer parte daquele reino que Deus está preparando para cada um de nós. Queremos orar. Amado Deus e Pai, te somos gratos que tu nos permites mais uma vez estarmos nesta manhã para podermos te louvar, te bendizer, te agradecer e também ouvir a tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados e cuida de cada um de nós. Abençoa a comunidade, a paróquia, os membros e toda a cidade. Que as tuas bênçãos possam estar sobre cada um de nós em toda a nossa vida. Em Cristo Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez,
as notas plantas são recebidas da divina mão. Uma, quiseste uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Então passo a palavra ao pastor. Olá, meu nome é Dilmar Devantier, eu sou pastor da Igreja Luterana, pastor aposentado na ISLB. Eu estou encarregado de lhes trazer a mensagem da Palavra de Deus hoje. Quero iniciar contando uma cena que em si é comum, uma roda de conversa. Pensa numa roda de conversa. Algumas vezes uma pessoa se aproxima da roda e como o assunto da roda é aquela pessoa, aí tem alguém que logo diz, né? Exclama, pessoal, vamos mudar a conversa porque o assunto chegou. Isso pode ser uma coisa assim até engraçada para nós. A pessoa da qual se fala se aproxima e aí o pessoal muda o assunto. Mas convenhamos que isso acontece algumas vezes, né? A pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: e quando Jesus entra na conversa, o que acontece? O texto que eu quero abordar nessa manhã, ele justamente fala desse assunto. O texto então é Lucas 24, 13 a 33. Em si, é o relato dos discípulos que vêm para sua casa em Emaús, os discípulos de Emaús. Ele é conhecido. Só que eu não vou lê-lo, eu não quero lê-lo. Isso poderia se tornar chato, uma leitura mais ou menos longa. Então, eu vou contá-lo do meu jeito. Você pode conferir depois o texto, ou pode conferir também agora durante a mensagem. Eu vou repetir onde é que se encontra, é Lucas 24, do verso 13 ao 33. Então, acompanhem o texto, por favor. O texto inicia falando então de dois discípulos de Jesus que vêm vindo de Jerusalém para sua casa na aldeia de Emaús no domingo de tarde. Aquele domingo em que Jesus ressuscitou. Inclusive dá o nome de um deles, Cleopas. Do outro a gente não sabe o nome, mas um deles é esse. E no trajeto deles, lá no caminho, Jesus aparece e se junta a eles na caminhada. Para eles era alguém que tinha estado em Jerusalém que também estava indo para casa. Eles seguem a conversa. Aí Jesus pergunta para ele, mas o que vocês estão conversando tudo? E eles estranham. Como assim? Você está vindo de Jerusalém e não soube nada do que aconteceu lá? O que? Pergunta Jesus. A pergunta que eu faço é, mas como Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Aliás, esse negócio acontece outras vezes no ministério de Jesus. Por exemplo, aquele cego assentado à beira do caminho, o Bartimeu, quando Jesus passa, ele grita, chama por Jesus e Jesus chega para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Como assim? Não é evidente que o cego quer que ele torne a ver? Em parte ou possivelmente sim, mas o cego precisa de Jesus, precisa contar para Jesus o que ele quer. Ele precisa falar. Eu quero ver. É que muitas vezes a gente não é específico. E esses dois discípulos, eles precisavam contar o que era o negócio que estava ocupando o coração deles, a ponto de eles virem conversando desde Jerusalém até aquele ponto. Eles tinham que explicitar isso. E quando eles contam para Jesus, no fim lá diz assim: nós esperávamos,
mas já esse é o terceiro dia. Lá no fim da explicação deles, quando eles respondem para Jesus. Ou seja, uma nota de desânimo. A gente precisa entender esses dois discípulos, esses dois discípulos. Precisa entender eles. Para eles, Jesus estava no túmulo. É verdade que eles ouviram falar das mulheres, eles mesmos dizem isso, e é verdade também que eles ouvem falar dos discípulos que foram lá ver, mas, na verdade, eles só souberam isso. Então, para eles, ficou só no nível da conversa. E eles estão desanimados. E sabem vocês, desânimo, tristeza, desesperança são coisas que meio que turvam o nosso olhar. Por isso que lá no versículo 16 diz que eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram por quê? Olhos turvados pela tristeza, pela desesperança, pelo desânimo. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós não nos damos conta das coisas por causa disso. Então nós precisamos entender os dois. Aí, quando eles respondem, quando eles terminam o assunto deles, eles respondem para Jesus, aí Jesus diz uma coisa que é até inusitada. Chama eles de bobos, de nécios. Por quê? Porque eles não se deram conta da Escritura. E aí Jesus começa a explicar as Escrituras. Tudo aquilo que era referente à vinda do Salvador prometido, à vinda do Messias. Ele começa a explicar isso tudo. E ao longo dessa explicação, eles chegam na entrada da aldeia. Quando eles chegam, Jesus faz menção de que ele ia seguir o caminho, não ia entrar na aldeia. Mas aí eles convidam Jesus. Pô, cara, o dia já está tarde, já está de noite, tu agora vai seguir o caminho nessa escuridão aí? Vem aqui, fica conosco. Nós temos lugar, onde 2 comem, 3 comem também. Jesus aceita o convite. Eles entram e na hora da refeição, Jesus pega o pão e parte. Aí eles reconhecem aquele gesto de antes, da última noite junto, eles reconhecem. Aí eles veem, é Jesus. Mas no momento em que eles reconhecem quem era a pessoa que vinha com eles no caminho, que entrou com eles na casa e que estava fazendo a refeição, naquele momento ele some. E aí eles comentam um com o outro. Ah, por isso é que a gente estava assim tão com o coração aquecido quando ele explicava a Escritura para a gente. O coração ardia. Aí eles se animam, o seu espírito volta a ter esperança e tem mais energia até. Tanto que eles se levantam e o texto diz que eles voltam para Jerusalém. Agora, que horas era mesmo isso aí? Isso era de tardezinha, para não dizer de noite. E a caminhada deles era bem longa. Iria levar umas 3, 4 horas, pelo menos, até Jerusalém. Mas eles se põem a caminho. Essa foi a transformação que aconteceu com Jesus ali. Então, vejam, né? Respondendo a pergunta lá do início, reparem o que aconteceu pelo fato de Jesus entrar na conversa desses discípulos. Gostaria de destacar algumas coisas que aconteceram porque Jesus entrou na conversa deles. A primeira coisa que eu quero destacar, que acontece quando Jesus entra na conversa, no assunto, na caminhada, é que ele é convidado para entrar. Ele é convidado para ficar. Quero destacar isso bem.
Jesus é convidado para entrar. Ele não força a entrada. Eu creio que não tem um lugar da Escritura em que Jesus força a barra com alguém. Ele não força. Ele se chega, se ele for recebido, se ele for convidado, ele fica. Isso é assim também na nossa vida. Jesus não entra automaticamente na minha ou na sua vida assim, do nada, e forçando a barra. Ele entra mediante convite. A segunda coisa que acontece, que está muito clara no texto, é que as Escrituras se tornam claras. Vejam, esses discípulos estavam desanimados, estavam tristes, sem esperança, porque eles não lembraram o que a Escritura já ensinava sobre Messias. Jesus simplesmente lhes relembra isso e vai expondo a Escritura. Eles vão lembrando. A verdade é que sem Jesus a Escritura é uma coisa incompreensível. Eu já encontrei muitas pessoas com muito estudo, com muita cultura, mas que ao ler um trecho bíblico me perguntavam: pastor, o que quer dizer isso? E o texto era evidente. É que sem a presença de Jesus, a Escritura parece um livro fechado. Com Jesus, com o seu Espírito em nós, as Escrituras se tornam claras. Com a presença de Jesus, a vida é transformada. Isso aparece no texto, lá no finzinho. Eles transformam. A presença de Jesus faz isso. Agora imagina, se eles não convidam Jesus para entrar, ou, vamos mais para trás ainda, se Jesus não entra na caminhada, consequentemente eles não convidam Jesus para entrar, veja, eles continuariam no seu desânimo, na sua desesperança, sem energia, sem ânimo. Eles continuariam nisso. Depois iriam ficar sabendo, né, da ressurreição, mas não seria a mesma coisa. Agora, como Jesus entrou na caminhada, entrou na conversa, e como Jesus foi convidado a ficar, aconteceu isso tudo. Eles começaram a entender as Escrituras, as promessas de Deus e a sua vida transformada. Vejam só, né? E essas coisas aí, elas aconteceram com pessoas ao longo da história, desde então. Eu quero lembrar uma que é muito importante no momento presente. No próximo sábado, é o dia 31 de outubro. Nós lembramos a Reforma, lembramos de Martim Lutero. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Esse dia e esse evento não existiria se Jesus não tivesse entrado na conversa ou na caminhada do Lutero. Não existiria de jeito nenhum. Possivelmente, Lutero teria se tornado um advogado, como queria o pai dele. Possivelmente um bom advogado, mas um advogado. Sem todo esse destaque que agora, como reformador, ele teve. Mas não é só o destaque como reformador, é aquilo que aconteceu no mundo por causa dessa ação. Jesus possivelmente estava andando com ele antes já, mas de maneira incisiva entrou na caminhada dele com aquele raio que caiu quando ele estava voltando de casa para a faculdade, estudar direito. Caiu um raio bem próximo dele, ele levou um susto, mas um susto que naquele momento a única coisa que ele lembrava é de dizer, de prometer para Deus que ele iria se tornar monge. E ele fez isso, contra a vontade do pai. Mais tarde, como monge, o Lutero se torna professor de Bíblia e começa a estudar a Bíblia, as Escrituras, de maneira aprofundada. E chega num ponto em que a luz brilhou.
parece que de alguma forma Jesus deixou claro para ele aquele texto que nós ouvimos repetir muito nessa época da Reforma, de Romanos 1,17, que diz assim: o justo viverá por fé. Para nós hoje isso fica claro, que diz que nós somos justificados pela fé em Jesus. Mas isso não estava claro naquela época. Então, Lutero entendeu isso exatamente. E no dia que ele entendeu, nas palavras do próprio Lutero, foi como se as portas do céu se tivessem aberto. Veja só a expressão de Lutero. Foi como se as próprias portas do céu tivessem sido abertas. Assim ele descreve a sua experiência de entender esse versículo da Escritura, que afirma que a pessoa é justificada pela fé, não pelas obras. Aí, Lutero enfrenta o mundo todo para poder pregar o Evangelho. Ele confronta as pessoas, ele não tem medo, inclusive de ser morto. Veja, a vida dele mudou. Não é muito semelhante à experiência dos dois discípulos? De desanimados, desencorajados, de sem esperança, se tornam pessoas com nova energia, que voltam para Jerusalém para estar lá com os irmãos. Lutero é animado a agora espalhar essa mensagem que ele viu da salvação pela fé, de que a pessoa é salva pela fé. É uma boa nova de esperança e ele se propõe a divulgá-la. Isso é o que acontece quando Jesus entra na conversa. O que a gente faz com isso? Eu quero sugerir algumas coisas para você, umas coisas práticas. Mas eu tenho que começar com aquela que é fundamental. Permita que Jesus entre na sua conversa. Melhor dizendo, permita que Jesus entre na sua vida. Possivelmente, se você está ouvindo essa mensagem, é porque ele já está entrando na tua conversa. Isso ele já está fazendo. Você precisa fazer o convite para ele ficar, como os discípulos fizeram. Aqueles discípulos que iam para Emaús. Aí eu lembro para você, ele não vai entrar automaticamente na sua vida. Eu não conheço nenhuma pessoa que anda com ele, que tem comunhão com ele, onde isso aconteceu automaticamente. Faça o convite para Jesus. Diga: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Permita que Jesus entre em sua vida. Outra coisa que eu quero sugerir a você, que você inicie o dia pedindo que Jesus lhe acompanhe. Peça que ele lhe acompanhe. A promessa de Deus é que ele vai cuidar de todos de qualquer forma. Mas peça que ele lhe acompanhe. E posteriormente, procure prestar atenção na vontade de Deus. Procure prestar atenção na orientação de Deus. A orientação de Deus pode vir de uma leitura, da leitura da Bíblia, ou até do irmão na fé, que lhe alerta, que lhe chama atenção para alguma coisa, e veja bem se isso não é a fala de Deus para a sua vida. Então, inicie o dia pedindo que Jesus lhe acompanhe. Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir também é bem prática. Faça a leitura das Escrituras. Faça leitura das Escrituras. Faça disso um hábito diário. Porque se você não ler as Escrituras, Jesus não vai ter o que deixar claro para você. Você lendo as Escrituras, é bem provável que aconteça que nem acontece comigo ainda hoje. Que tem coisas que eu não entendo. Que tem coisas que eu tenho que pedir: Jesus, me deixa claro isso. E ele deixa claro. Ou por uma outra leitura, ou por alguma coisa que eu leio mais adiante na própria Bíblia,
Mas ele deixa claro, ele explica, que nem ele fez para aqueles 2 discípulos. Ele explicou a Escritura, coisas até que eles já tinham lido, que eles já tinham ouvido. Mas ele explica e eles entendem. A presença de Jesus na nossa vida deixa a Escritura clara. Mas eu preciso lê-la. Então, faça da leitura da Escritura um hábito para você e na sua família. Você vai ver que também para você, com o tempo, o coração vai começar a arder. E uma última recomendação, é claro, é evidente. Pratique o que aprender. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço bem, que leem de manhã a Escritura, depois se levantam, quando fazem a mesa do café, depois se levantam e aquilo que foi lido não volta mais para conversa ou para lembrança, e muito menos para a prática. Só que aí não vale, né? O Tiago diz que não é para a gente se tornar simples ouvinte da Escritura, mas praticante. E é isso que vale. Jesus também diz que a gente precisa fazer da Escritura o seu alicerce, quer dizer, ouvir e praticar. Aí ela é alicerce. Que Deus a nós todos abençoe, que Ele faça parte da nossa conversa e da nossa caminhada. Amém. Vamos orar. Pai amado, te bendizemos pelas nossas vidas, pelo teu cuidado conosco, por este culto de hoje, pela tua palavra que pudemos ouvir. Clamamos que continue levantando pessoas para anunciar o teu evangelho com clareza, com coragem, assim como os reformadores da nossa igreja ao longo da história. Continue, Senhor, também cuidando de nossas famílias. Lembramos também em especial da Lígia, da Lucélia, também da Arlete, da Dona Frida, e essa semana também pela Dona Leonita. Cuida dela, Senhor, e restaure para que ela volte logo para casa e possa estar novamente no meio da sua família. Clamamos, Senhor, que nos proteja no restante dessa semana que está iniciando, no fim deste ano que está se aproximando. Cuida, Senhor, de todas as pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia, que todos se recuperem logo, bem, que não haja sequela nessa situação que nós estamos vivenciando. Entregamos tudo nas tuas mãos, confiantes de que tu sabes o que é melhor para cada um de nós. E lembramos ainda também pela família da Dona Gunilda, que está enlutada, que eles também sintam o teu abraço, o teu consolo nesse tempo de luto. E o que nós não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça sobre todos, que Ele nos envolva em seu amor, sua graça, que Ele continue nos dando clareza sobre sua palavra e coragem para anunciar o seu Evangelho. Fiquem na paz de Deus. Amém. Nosso Deus se importa conosco, Ele vem nos abençoar. Sobre nós resplandece seu rosto, dos perigos vem nos guardar. Na cruz o seu sangue por nós derramou, livrando-nos de todo mal.
Amor como este somente em Jesus, que veio para nos salvar. Buscai o Senhor em todo tempo, cada dia em oração. Seja na dor ou na alegria, nos dará sua proteção. Na cruz o seu sangue por nós derramou, livrando-nos de todo mal. Amor como este somente em Jesus, que veio para nos salvar.